Olá, bem-vindos ao Viajando por Dias. Aqui a aventura começa agora, explorando pontos turísticos incríveis, descobrindo curiosidades que poucos conhecem, saboreando a gastronomia local e mergulhando na cultura de cada lugar. Além disso, você vai encontrar dicas de roteiros de viagem para aproveitar ao máximo cada destino. Prepare-se para viajar, se surpreender e viver experiências únicas comigo. Olá, eu sou o Guilherme Dias e você está no Viajando por Dias. Estamos aqui em Bremen, acabamos de sair aqui do Ibis. Cadê o Ibis? Aqui o Ibis. E estamos no Ibis Bremen City. Ele não é exatamente central aqui em Bremen, não fica na cidade, no centro histórico, mas é 15 minutinhos andando para lá. Nós vamos andar aqui por um jardim bem legal, por um parque, né? Melhor falando, bem legal. Vamos conhecer os principais bairros, né? As principais zonas aqui de Bremen e principalmente também vamos conhecer o mercado de Natal alemão, o famoso mercado de Natal alemão aqui da cidade de Bremen. Então vamos seguir nesse vídeo que vai estar muito legal. No meio aqui de Bremen tem a Rua do Salvador Allende. Aí um líder político latino-americano. Vamos então seguir na Salvador Allende Straße, na Rua do Salvador Allende. Bremen é uma daquelas cidades que a gente não entende de primeira, mas vai se apaixonando aos poucos. Ela fica no norte da Alemanha, às margens do rio Weser, e tem mais de 1000 anos de história. Tudo isso num clima tranquilo, sem pressa. O que mais me chama a atenção em Bremen é esse equilíbrio. Ela é histórica, mas jovem. Tradicional, mas criativa. Não é uma cidade que tenta impressionar, ela simplesmente é. Bremen é daquelas cidades que a gente descobre devagar, andando sem rumo, observando os detalhes. E talvez seja exatamente isso que faz ela ser tão especial. Então aqui a gente já entrou, depois de 15 minutinhos de caminhada, entramos no centro da cidade e vamos entrar aqui no bairro chamado Schnur, ou Snur, não sei exatamente como se pronuncia, que é o bairro mais antigo da cidade de Bremen e tem umas casinhas pitorescas, bem antigas, é como uma volta ao passado. E essas casinhas, a maioria, viraram lojas hoje. Mas olha só que lindo aqui na frente do bairro. Olha essa ponte, né? Essa ligação entre um prédio e outro. E esse prédio super lindo. Uma cidade encantadora. O Schnur é, sem dúvida, um dos lugares mais especiais de Bremen. Esse é o bairro mais antigo da cidade, e caminhar por aqui é como entrar num outro tempo. As casas são pequenas, muitas delas construídas entre os séculos XV e XVIII, quando artesãos, pescadores e comerciantes viviam nessa região. As ruelas são estreitas, quase apertadas. E isso não é por acaso. Naquela época, o espaço era limitado e cada metro era aproveitado ao máximo. O nome Schnur vem da palavra antiga para corda, porque muitos moradores trabalhavam fazendo cordas e redes para os barcos que navegavam pelo rio Weser. Hoje, o bairro mudou de função, mas não perdeu a alma. As antigas casas agora abrigam ateliês de arte, galerias, lojinhas independentes e cafés super aconchegantes. É aquele tipo de lugar que pede para ser explorado sem pressa, olhando vitrines, entrando em becos e observando os detalhes das fachadas. O Schnur também sobreviveu à Segunda Guerra Mundial quase intacto, o que torna esse bairro ainda mais especial. Ele é uma das poucas áreas de Bremen onde a gente consegue ver como a cidade realmente era séculos atrás. Mais do que um ponto turístico, o Schnur é um convite. Caminhar devagar, desligar um pouco e simplesmente sentir a história acontecendo ao redor. Aqui, ó, nesse bairro também tem essa caixa de correios da época. É uma caixa postal, né? E ela tá meio estragada aqui, né? Mas é como era na época
que esse bairro era mais residencial, então preservaram uma caixa postal dessa. Mesmo vandalizada um pouquinho, ainda dá para ter uma noção de como era. Bem do outro lado do bairro Snur, a gente chega na Igreja do Provosto de São João. Foi construída no bairro pelos franciscanos que chegaram a Bremen por volta de 1225. Sobre as fundações do primeiro mosteiro, foi construída por volta de 1350 uma igreja gótica com abóbadas. O grande coro ainda é hoje lembrete de seu antigo uso como igreja conventual. Em 2016, ela foi renovada e equipada com iluminação e acústica contemporâneas, uma sala para congregação e uma entrada acessível para pessoas com mobilidade reduzida. Vale a pena conhecer. Agora vamos para a Praça Central. A gente sai ali do bairro Snor e virando aqui a gente já tá na praça principal, e nessa época de Natal nós já temos ali o mercado de Natal. Vamos conhecer o famoso mercado de Natal alemão. Eu acho que só não é tão famoso quanto o suíço e o austríaco, talvez, mas o mercado de Natal alemão é muito famoso. Chegamos na Catedral de São Pedro, e ela é um dos lugares mais impressionantes de Bremen. Ela está aqui há quase 1000 anos e faz parte da história da cidade desde o início. De qualquer ponto da Marktplatz, é impossível não reparar nas duas torres que dominam a paisagem. A construção começou no século XI e, ao longo do tempo, a catedral passou por várias transformações. Por isso, ela mistura diferentes estilos arquitetônicos, principalmente o românico e o gótico. Cada detalhe revela uma época diferente da história de Bremen. Por fora, a catedral chama atenção pela imponência, mas é por dentro que o clima muda completamente. O barulho da praça fica para trás e o espaço convida ao silêncio e à contemplação. As grandes colunas, os vitrais e o altar criam uma atmosfera solene, quase atemporal. Um dos pontos mais curiosos da Catedral de São Pedro são as criptas, que guardam restos mortais de séculos atrás. Elas lembram que esse não é apenas um monumento turístico, mas um lugar que acompanhou gerações inteiras de moradores da cidade. Quem sobe na torre tem uma das vistas mais bonitas de Bremen. Lá do alto dá para ver os telhados do centro histórico, o rio Weser e entender como a cidade cresceu ao redor desse ponto central. Mais do que um símbolo religioso, a Catedral de São Pedro é um marco cultural. Ela sobreviveu a guerras, reformas e mudanças profundas na cidade e continua aqui, firme, observando Bremen mudar ao seu redor. Mercadinho de Natal. Aqui a gente começa com bastante banquinha de... Sempre tem um bêbado aí, né? Barraquinha de doce. Ali de Pralinen, que é um chocolatezinho tradicional. Bem ao pé, ó, da catedral. Atrás aqui tem mais, a gente vai também mostrar mais. Ali tem a Praça Central, que é onde fica mais barraquinhas. Tem barraquinha de pretzel, de crepe. Olha só, continua mais pra lá também. Vamos explorar tudo isso aqui. Esse aqui é o coração de Bremen, a Marktplatz. Tudo começa por aqui.
A prefeitura, que é esse prédio, foi construída no século XV e mostra o quanto essa cidade já foi poderosa na época da Liga Hanseática. Hoje ela é patrimônio da humanidade pela Unesco. E esse cavaleiro ao lado da prefeitura é Roland. Ele representa a liberdade da cidade. Na Idade Média, ter uma estátua dessa significava independência, direitos próprios. Era quase um recado: Bremen manda em si mesma. E aqui não podia faltar o Glühwein, que é um vinho quente, tipo um quentão aí no Brasil, né? Com várias especiarias, é bem forte, o teor alcoólico também é alto, é gostoso para um dia frio que nem esse. Muito bom, bem forte nas especiarias, mas você também consegue sentir bem forte o álcool. Então, se você tomar um desse aqui sozinho, vai ficar bebinho. E outra questão também foi R$4,50, 4 na verdade, e você paga 3 euros de depósito caso você fique com o copo, que não é para ficar, mas caso você fique, né, esses 3 euros já cobra o custo da caneca. Se você devolver, eles te devolvem os 3 euros. Então aqui a gente está chegando bem escondido pelo mercado de Natal. Tem a estátua, talvez mais famosa aqui de Bremen, dos músicos de Bremen, né? Essa estátua do burrinho, cachorro, gato e galo do conto dos irmãos Grimm. E eles têm a estátua aqui dos músicos de Bremen. Dizem que se você tocar nas patas do burro, te dá sorte. Então quando você estiver aqui, você toca. Eu não sou muito da superstição, mas olha lá, todo mundo tira foto com a mãozinha nas patas do burro. O mercado de Natal de Bremen transforma completamente a cidade. Durante o inverno, a Marktplatz ganha outra energia. Luzes, música, cheiros de especiarias no ar e aquele clima aconchegante que só os mercados de Natal alemães têm. Esse mercado acontece bem no coração histórico da cidade, em frente à prefeitura e à catedral. Caminhar por aqui nessa época é especial porque o cenário já é lindo por si só, e com as luzes de Natal tudo parece ainda mais mágico. As barracas vendem de tudo um pouco: enfeites artesanais, velas, brinquedos de madeira, lembranças feitas à mão. Muitos desses produtos seguem tradições que passam de geração em geração. Não é só comércio, é cultura viva. Uma das coisas mais bonitas no mercado de Natal de Bremen é como ele reúne todo mundo: moradores, turistas, famílias, amigos. As pessoas param, conversam, brindam, aproveitam o momento. Não é um lugar de pressa, é um lugar de encontro. O Natal em Bremen não é só decoração ou evento turístico, é uma experiência sensorial. Sons, cheiros, sabores e histórias se misturam. E talvez seja isso que torna esse mercado tão especial. Ele não tenta impressionar, ele simplesmente acolhe. Então, aqui se chama Quackball. É um grande bolinho de chuva, eu acho, né? Pelo menos parece. Comprei ali. Vamos ver se é bom. Olha, só parece, porque o gosto não tem nada a ver com bolinho de chuva. Tem tipo um limãozinho dentro. É gostoso, mas assim, só se você tiver com muita vontade, assim, muita vontade de comer um bolinho de chuva, aí você compra, come pensando no bolinho de chuva, porque realmente não tem muito a ver não, mas é gostoso. Comemos agora uma Kartoffel, ou seja, uma batata, que é como se fosse uma batata rosti, uma batata prensada, frita. Uma porçãozinha dessa com 3 e um molho de alho por R$5,50. E para acabarmos aqui o almoço, claro que tem que ter uma linguiça
alemã, a Bratwurst, com uma maionese escura. Bon appétit! Linguiça maravilhosa. Lá ele. A Botcherstrasse é pequena, mas cheia de personalidade. São pouco mais de 100 metros que concentram uma das áreas mais diferentes e surpreendentes de Bremen. Basta entrar aqui para perceber que o clima muda completamente. Ela foi construída nos anos 1920, num período em que Bremen buscava se reinventar culturalmente. A arquitetura é expressionista, com fachadas cheias de detalhes, esculturas e símbolos que fazem a gente parar e olhar com atenção. O nome vem dos antigos fabricantes de barris, os Böttcher, que trabalhavam nessa rua séculos atrás. Mas o que vemos hoje é bem diferente da função original do lugar. A Botcherstrasse virou um espaço dedicado à arte, à cultura e à criatividade. Ao longo da rua, há galerias, museus, lojas e até um carrilhão famoso, o Glockenspielhaus. Em horários específicos do dia, os sinos tocam e pequenas placas giram, contando histórias ligadas à navegação e ao passado marítimo de Bremen. Mesmo sendo um ponto turístico, a Botcherstrasse não parece um cenário artificial. Ela mantém um equilíbrio interessante entre tradição e inovação, mostrando como a cidade soube preservar a história e, ao mesmo tempo, ousar no design e na arte. É aquele tipo de lugar que não se atravessa com pressa. A Botcherstrasse pede pausa, observação e curiosidade, porque cada detalhe aqui tem um significado. O carrilhão foi instalado aqui nos anos 1930 e faz parte do projeto artístico da Botcherstrasse. O mais interessante é como tudo acontece de forma simples e silenciosa. As pessoas param, olham para cima, esperam alguns minutos e seguem o caminho. É um espetáculo discreto, quase íntimo, que combina muito com o espírito da cidade. O Glockenspielhaus não é um ponto turístico grandioso, mas é exatamente isso que o torna especial. Ele representa bem Bremen, cheia de história, detalhes escondidos e pequenas surpresas para quem observa com calma. O rio Weser sempre foi fundamental para Bremen. Era por aqui que chegavam mercadorias, riquezas e novas ideias. Hoje, essa região virou um ponto super agradável, com restaurantes e bares perfeito para caminhar e relaxar. Aqui às margens do rio Weser, começou a chover um pouquinho, aquela chuva, aquele chuvisco, São Paulo chamam de garoa. Aqui está o rio Weser, o rio que alimenta aqui, sempre alimentou a cidade de Bremen com a chegada de mercadorias, né? E agora a gente vai entrar, não no mercado de Natal, mas num mercado de pirata. É isso mesmo. Vamos conferir isso aqui. Além da Marktplatz, Bremen também tem um mercado medieval, chamado Schlachtersauber, que acontece às margens do rio Weser. Tudo bem que, quando a gente foi, estava mais para mercado pirata do que medieval. Ali tudo tem uma pegada diferente. Roupas da época, tochas, música medieval e comidas preparadas de forma mais rústica. É como voltar vários séculos no tempo. Até um pirata fazendo batata frita ali, ó. Pirata entende de batatas. A DM é uma daquelas lojas que todo mundo acaba entrando quando viaja pela Alemanha. É uma rede alemã de drogarias muito popular por aqui e vai muito além de farmácia. O tipo de lugar prático com preços bons e muita variedade.
Se você está viajando, a DM acaba sendo uma ótima parada para comprar itens essenciais, lembrancinhas úteis ou até produtos que a gente não encontra com facilidade fora da Europa. Ah, e uma outra dica: se você está com um bebê pequeno, precisa trocar fralda ou amamentar, em muitas DMs tem um lugar específico só para você fazer tudo isso com muita privacidade. É bem legal. Voltamos agora mais tarde para o mercado de Natal, porque nós tínhamos que provar um chocolate quente. Isso era inegociável, porque estava muito frio. E também porque a gente ia jantar num restaurante super tradicional, pertinho da Marktplatz, aquele famoso joelho de porco alemão. O Ständig Vertretung Rheinland, à primeira vista, parece apenas um bar tradicional alemão, mas ele carrega um significado cultural bem interessante. O nome significa representação permanente, uma referência à época em que a Alemanha era dividida. O conceito original surgiu em Berlim, quando a Alemanha Ocidental mantinha uma representação permanente na Alemanha Oriental. Com o tempo, o nome virou símbolo de encontro, conversa e trocas de ideias. Aqui em Bremen, o Ständig Vertretung traz muito da cultura alemã da região da Renânia. O ambiente é descontraído, cheio de fotos, objetos antigos e referências políticas e históricas espalhadas pelas paredes. Cada detalhe parece ter uma história para contar. O cardápio segue a mesma linha: comida típica alemã, pratos simples, bem servidos e, claro, cerveja. Mais do que um restaurante ou bar, o Ständig Vertretung é um ponto de encontro. Ele mistura história, tradição e vida cotidiana, mostrando que na Alemanha, cultura também se vive à mesa. Então aqui se despedindo da Praça Central de Bremen, no mercadinho de Natal, já à noite, já escurecendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, daqui dos principais pontos turísticos de Bremen e, claro, do mercado de Natal também alemão. Eu fico por aqui, você não se esqueça que na próxima semana eu vejo vocês. Até lá, vá viajando por dias.